Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início agora ao estudo do Evangelho no Lar, tá? Vamos começar lendo o livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Vamos falar sobre renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo, o divino banquete da Boa Nova, e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor da tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhe diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel. Então, pois é, né? O que temos para falar sobre esse texto tão lindo e tão agregador, né? Isso, interessante a gente ver que ele inicia falando da questão dos filhos, né? Se seu filho está longe, se os seus filhos estão longe da verdade de Jesus, eles abrem mão de infinidades de maravilhas. Os amigos, a mesma coisa. Aí a gente vê a responsabilidade que a gente tem com os nossos atos, porque muitas das vezes a gente estamos num mundo de prova e expiação, então não tem ninguém perfeito aqui, todos espíritos em evolução, em graus diferentes, mas todos em evolução. E a gente se depara que muitas das vezes o que a gente fala não é necessariamente o que a gente faz. Então a gente tem que ter o zelo e o cuidado de entender que a gente não consegue mudar ninguém. Sim, e no texto ele diz que não só toda e qualquer pessoa do nosso convívio que não esteja ainda seguindo esse caminho, né, do Evangelho, de Jesus, que nós somos os responsáveis para ajudá-los a entender que essa é a luz, esse é o caminho. Isso, e muitas das vezes o que a gente fala não é o que a gente faz, então a responsabilidade nos nossos atos, né? Aquela máxima de muda-te que você muda o mundo ao teu redor. E muitas das vezes eu sou testemunha do quanto isso é gratificante, de pessoas já chegarem, quando eu tive meu despertar, falar: poxa, não imaginava você ficar tão mais tranquilo. Por quê? É disso que o texto fala. Quando a gente se aproxima do Cristo, a gente acha essa fonte consoladora. Isso é que a gente tem que mostrar para as pessoas ao nosso redor. Isso mesmo. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fazer. Pai Celestial, Mestre Jesus, Mãe Maria, nossos mentores queridos, nessa semana que tivemos no dia 17, o dia de Fabiano de Cristo, agradecemos a todos pela oportunidade de mais um dia estar trabalhando esta obra do nosso Cristo Jesus. Que nosso dever, que a nossa missão esteja cada vez mais próxima do que deseja o nosso Cristo. Que a gente possa estar doando o nosso melhor em prol do comunitário. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer vamos fazer a leitura do Evangelho. A gente vai ler, nós vamos ler o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Que lei seria essa, né? A lei judaica.
E aí o item 1 fala de Moisés. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Lembrando que o iota é a 9ª letra do alfabeto grego. O item 2 diz o seguinte: na lei mosaica há 2 partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariavelmente, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e ela se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que a gente já conhece esses 10 mandamentos. O item 3 ele fala do Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da doutrina do Cristo. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a uma única prescrição. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E acrescentando ainda, aí estão todas as leis e os profetas. E por fim o item 5 ele fala sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ela nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas que sem cessar atuam na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas revelações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com a qual o auxílio de tudo se explica de modo fácil. Bem interessante esse capítulo 1, né? Capítulo 1, a gente vê que no Evangelho, do capítulo 1 ao 4, são as leis, né? Assim deve ser. E quando a gente vê que o Cristo não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, a gente se depara com algumas questões bem interessantes, né? Que Jesus veio, na realidade, evoluir a lei judaica. Evoluir, transformar. Transformar a lei judaica. Mostrar uma outra maneira de que nós podemos seguir as palavras do Pai Celestial, as ordens, os mandamentos, mas sempre com muito amor. Isso. Né? Sem aquela necessidade de lutarmos fisicamente para mostrar que ganhamos os louros e tudo mais. E a gente vê, assim, que é de forma muito interessante os 3 itens que a gente leu. Primeiro Moisés, depois o Cristo e depois o Espiritismo, que foi a terceira grande revelação. A gente olha que eles estão, assim, de 2000 anos de diferença um do outro, praticamente, né? Mas são complementares. Isso é que é o mais interessante, que aí vê que nos foi dado por Deus a medida da nossa evolução, a medida da evolução, tanto individual dos seres aqui em Gaia,
quanto do comunitário, do planeta, foi nos dando em doses que a nossa sabedoria consegue entender. Sim, o tempo para Deus, né, é diferente do nosso. A Exatamente. gente aqui leva anos para entender uma vírgula e Ele já mostrou lá na frente muito mais coisas que trazem paz para a nossa vida, para o nosso coração. Ele é um Pai amoroso, então... A gente vê que lá no começo, as leis mosaicas, o medo é que imperava. Por quê? O povo era muito ainda... Não tinha instrução e preso naquela coisa animalesco, né? Animalesco. Então, as leis tinham que ser baseadas demais, vinculadas a Deus. Então, que Deus não vai te aprovar por causa disso, Deus não vai te aprovar por conta daquilo. E aí vem Jesus e muda tudo. Ele mostra pra gente aquele coração enorme, maravilhoso. Exatamente. E fala o seguinte, olha, conforto. Deus só vai fazer por vocês o que vocês não conseguirem fazer. Então, tua parte tem que ser feita. Tem que ser feita. É isso mesmo. Isso aí. Então, que a gente possa entender que essa vinda do Cristo, né, e em consequente agora o Espiritismo, o Espiritismo ele tem um fator muito interessante, que é a questão de tornar... Jesus já era Jesus está isso sempre. Aí. Mas assim, quando a gente fala era no sentido do tempo que ele viveu isso. na Terra. Ele tinha um poder de síntese muito grande, né? Então ele usava as parábolas, ele falava... Como é que a gente pode pensar que dois direcionamentos podem fazer a evolução de um planeta como Gaia, como Terra? Ama teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Assim, olha o poder de síntese. É o que ele diz, e aí já está toda a lei. E aí já está toda a lei. E os profetas. Quando ele diz e os profetas, ele mostra que ele não veio para mudar a lei judaica. Ele veio para afirmá-la e complementá-la, fazê-la evoluir. E aí a gente pega o Espiritismo. O Espiritismo, quando a gente pega o Evangelho, né? Quando a gente cria esse hábito maravilhoso de estudar o Evangelho, de fazer o Evangelho no lar. Olha o texto que a Lu leu no início. Quando a gente aproxima os nossos da palavra, do Evangelho, harmonia, o que tem de ganho. Mas, muitas das vezes, hoje o mundo está tão corrido que o povo não tem paciência de parar para poder escutar. Então, que a gente possa ter a sabedoria de ser instrumento, e os nossos atos. Os nossos atos, como sempre. Os nossos atos serem essa porta de entrada. Porque quando a gente vê, em momento nenhum, o Cristo falou assim, me segue que você vai ser feliz, me segue que você vai ser tranquilo, me segue que seus problemas cessarão. Isso desafia uma lei que está acima do Cristo, que é uma lei de Deus. Aqui é um mundo de provas e expiações. Agora, se a gente lembrar lá do Cristo Consolador, que é um dos capítulos, né? Aí a gente vê que essa orientação que o Cristo passa, ela torna nosso fardo muito mais leve, né? Muito mais leve. E ele só pede o quê? Que siga as orientações. Ama teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E assim a nossa fé se movimenta, a nossa fé se engrandece e a gente tem paz, tem consolo em Cristo, sempre. É verdade. Da mesma forma que Cristo veio a evoluir olho por olho, dente por dente, transformando na lei do amor. O Espiritismo também veio a evoluir no sentido de ser, como Jesus era super sintético e ele usava as parábolas para poder o povo pouco instruído, porque vamos lembrar que naquela época era muito matéria.
Sim, todos Era falamos. matéria. Se eu fosse, a gente ainda vê isso em algumas De mostrar poder, mostrar força através até da violência mesmo. que a tua né? vitória sobre o seu oponente, seu inimigo, era uma dádiva de Deus. É isso E mesmo. Jesus veio a mostrar que não é assim. E o Espiritismo já vem detalhar. Quando a gente pega o Evangelho e o codificador, ele foi muito abençoado. Kardec foi realmente assim, tocado. Ele ordena o Evangelho de tal forma que, na primeira parte, são as leis irrefutáveis. Então, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, mas complementá-la, ele já dá o direcionamento de como é a coisa. Muitas são as casas de meu pai. Outra lei, ele está determinando que é desse jeito. Agora, a partir do capítulo 5º, já muda, né? Ele já te mostra qual o caminho que você deve seguir. Então, vem as orientações. E aí você pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, o detalhamento, as explicações, que muitas das vezes ficava tudo no mundo fantástico, né? Nossa, isso aí é um espírito, e ficava aquela coisa muito fantasiosa. Não, isso é ciência, isso é uma lei da natureza. Exatamente. Exatamente. Bom, nosso tempo já está, né, chegando. Vamos fazer agora uma oração final de agradecimento aqui por essa noite de estudo. Amado Pai Celestial, Jesus, nosso mestre, governador desse planeta, Mãe Maria, nossos mentores. Gratidão mais uma vez por essa oportunidade dessa noite tão maravilhosa, onde pudemos ser um pouco do instrumento de levar aos lares a Tua palavra, Senhor, o Teu ensinamento, que ela possa chegar com entendimento em todos os lares, para toda a família, amigos, parentes, vizinhos, enfim, que o amor transborde, que a fé seja incessante e que a gente nunca deixe de sair dessa missão e possa cumpri-la com a sua vontade, o seu desejo. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então, a gente sempre lembra que no Evangelho, no lar, é importante que a gente sempre tenha uma água, que essa água vai ser fluidificada durante o nosso estudo, nosso estudo, né? E ela pode ser tão usada na hora. Sim, a água fluidificada, né? Ela é remédio e a gente pode usá-la para nos limparmos, né? Nos protegermos e também, se tiver algum medicamento para ser tomado, a gente toma com essa água e a gente pode ir completando ela, né? Durante a semana, para que na próxima semana a gente coloque uma outra água para ser fluidificada pelos nossos espíritos de luz e assim trazer a paz, o bem e a saúde para o nosso lar. Que assim seja. Assim chegamos ao fim de mais um Evangelho no Lar e agradecemos, esperamos que a palavra tenha chegado e o ensinamento também. O ensinamento. Assim nos despedimos, desejando paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.